Pronto. Boa noite, irmãos. Apertada é a porta, estreito é o caminho, e poucos são os que entram por ele, disse nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu penso nisso, e quando eu chego à igreja e vejo os irmãos, eu fico feliz. Fico feliz porque estamos aqui diante desses poucos que entraram pela porta estreita, entraram pelo apertado caminho, né? Isso nos deixa felizes, contentes, fortalece a nossa fé em Deus, sabendo que a obra de Cristo foi efetiva, né? Na vida daqueles que Ele quis. E eu fico feliz de ver cada irmão aqui esta noite, o rosto de cada um, né? E fico feliz porque Deus tem nos presenteado com muitas oportunidades de podermos nos reunir para poder cultuar o seu nome, mostrar a nossa gratidão a Ele pelo que tem feito em nossas vidas, na vida da nossa família, né? E assim cantarmos louvores ao nosso Deus, louvores que realmente enaltecem o nome do nosso Deus. Cantemos agora há pouco 4 hinos. Todos os hinos com base bíblica, com fundo teológico, com ritmo adequado para o santuário, adequado para o propósito com o qual nós nos reunimos esta noite, que é louvar o nosso Deus. Não é enaltecer os nossos egos, a nós mesmos. Então os irmãos saibam que Deus está sendo adorado esta noite, e de uma forma aceitável, né? Deus não aceita qualquer tipo de adoração. Não aceita. Nós vamos pensar um pouco a respeito disso essa noite, e no próximo domingo, que eu vou trocar com alguém aí, que eu acho que é o irmão Adriano, né? Mas Deus tem nos dado essa oportunidade, né? O caminho de casa para a igreja deve ser um caminho de alegria para todos nós, de regozijo, ainda mais agora que refrescou e parece que vai chover, né? Que bênção que Deus tem derramado em nossas vidas. Tudo certo. A chuva deu uma amansadinha. Pode erguer um pouquinho mais, Moderno, que vai. E assim vamos dar seguimento ao nosso culto. Bom, Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Eu vou repetir a leitura novamente. É assim diz a palavra de Deus, tá? Que pena que a chuva está indo embora. Eu queria que ela ficasse, mesmo com o barulho. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. Deixa eu pôr isso mais perto aqui, que eu acho que o barulho vai continuar. Amém. Irmãos, Deus ele é muito misericordioso. Deus é grandemente maravilhoso. Antes de conhecermos a Deus, ou sermos conhecidos por Deus, nós vivíamos uma vida completamente de perdição. A nossa vida era uma afronta a Deus. As nossas atitudes, os nossos pensamentos, né, fazia com que Deus se irasse conosco, porque a Bíblia diz que a ira de Deus está sobre todo aquele que não crê em Cristo. A nossa vida era uma vida blasfema, nós não procurávamos agradar a Deus, não tínhamos condições de agradar a Deus, e não queríamos agradar a Deus. Nada fazíamos para a honra e glória do nosso Deus. Vivíamos de uma maneira sem sentido, egoisticamente, caminhando para a perdição eterna. Não louvávamos, não adorávamos a Deus em nenhum momento de nossas vidas. Não de uma forma que Deus aceitasse. Éramos, espiritualmente falando, irracionais. Os nossos pensamentos, a nossa sabedoria, como diz Paulo em Coríntios, era loucura. Não é? Nós nos perdíamos nas nossas devagações,
com as nossas filosofias, criávamos Deus segundo as nossas próprias concepções, servíamos a Deus pagãos, em culto pagão, de forma pagã, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, como diz a sua palavra, com o seu muito amor que nos amou, nos alcançou. Nos tirou daquela condição de miserável, nos tirou daquela incapacidade de poder vê-lo, reconhecê-lo, buscá-lo, querê-lo, e nos colocou em Cristo em uma condição muito especial, como diz Efésios 1:3, nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E agora, uma vez salvos, uma vez tendo os nossos entendimentos iluminados, uma vez agora tendo discernimento acerca da verdade da palavra de Deus, discernimento espiritual, agora tendo as nossas vidas mudadas, o nosso coração mudado, a nossa mente mudada, o nosso pensamento mudado, nossas vontades mudadas, o nosso propósito mudado, agora tendo todas as condições necessárias de forma que possamos adorar esse Deus grandioso de uma forma bíblica e verdadeira, Ele espera e pede que assim o façamos. O tipo de adoração que Deus pede na sua palavra, somente quem é convertido, somente quem tem um conhecimento bíblico é que pode oferecê-lo. Aquilo que achávamos que era o ápice da sabedoria e do conhecimento, Deus diz, isso não é nada. Aquilo pelo qual tanto nós lutávamos, perseguíamos e corríamos atrás, Paulo diz, considero como refúgio e como esterco, pela excelência do conhecimento de Cristo. E Deus então nos deu essa condição de podermos adorar a Deus. Veja só, criaturas que eram perdidas, depravadas, miseráveis, que não tinham qualquer condições de se aproximar de Deus. Deus então cria toda uma situação, cria um meio, abre uma porta para que possamos nos aproximar dEle e possamos adorá-lo na beleza da sua santidade. Deus, de uma forma maravilhosa, misericordiosa, graciosa, rasga o véu de cima a baixo, para que possamos adentrar na presença de Deus e lhe oferecer louvores. Nós temos algo que nenhuma pessoa com todo o dinheiro do mundo pode comprar, que é o privilégio de podermos adorar a Deus. Sabia disso? E Paulo, quando escreve essa carta aos crentes de Roma, ele vem falando dos judeus no capítulo 11, 10, no 9, fala do zambujeiro, fala que nós gentios somos enxertados, nós temos que ver isso como um privilégio, não nos orgulharmos disso, para que não haja soberba da nossa parte, não é? E quando ele fala que agora Deus espera que nós o adoramos, que nós prestemos um culto de louvor e adoração ao teu santo nome, Ele espera que nós o façamos de uma maneira que Ele requer, porque agora nós temos entendimento, nós temos conhecimento e nós temos sabedoria espiritual acerca do nosso Deus, acerca de nós e acerca de como nos aproximarmos de Deus. Nós temos um novo e vivo caminho para o Senhor. E Paulo, quando fala com os crentes de Roma, ele fala a nós e ele espera que nós entendamos o que está sendo dito. O versículo eu falo assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, um sacrifício santo e um sacrifício agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Nós já pensamos e falamos em outras oportunidades acerca deste assunto e desse tema, né? Mas é bom que nós estejamos lembrando sempre que possível, porque nós somos bombardeados diariamente com serviços errôneos prestados ao nosso Deus, com adoração errônea, com a concepção errônea, com pensamentos, posicionamentos, adoração e atitudes errôneas em relação ao nosso Deus, no tocante ao culto e adoração.
Nós vemos que muitas pessoas saem de um mundo cheio de lama, vão para perto de um Deus de luz, mas querem trazer uma adoração toda manchada de lama. E Deus fala: não, eu não quero, eu não aceito. Vocês não foram chamados, lavados e comprados para que viessem à minha presença me adorar de qualquer jeito e da forma que vocês queiram. Vocês receberam condições de prestar um culto aceitável. Por isso que ele diz que espera de nós um culto racional. Vamos gastar um tempo esta noite pensando acerca disso, não é? Quando a palavra nos diz e nos fala a respeito de um culto racional, né, é óbvio que Deus está falando acerca de raciocínio, né? Acerca de raciocinar, de ponderar, de pensar. E Ele está dizendo para nós: agora vocês que foram regenerados, têm um conhecimento santificado acerca de mim, acerca da verdade, acerca de vocês, acerca das coisas do mundo, acerca de Satanás, acerca do mundo pagão, acerca da adoração pagã, dos sacrifícios pagãos. Agora vocês têm condições de raciocinar para que possam me adorar de uma maneira que somente eu sou digno. E ele diz que essa maneira é uma maneira racional, né? Então, quando ele fala dessa maneira racional, e nós dissemos que isso remete ao raciocínio, isso é um pensamento mais do que óbvio. Ninguém precisa conhecer grego para saber do que está se tratando aqui, não é verdade? Ninguém precisa ter feito teologia para saber que quando ele pede um culto racional, ele está falando de raciocínio, na verdade. Isso é óbvio, não é? Amém? Bom, esse seria o pensamento correto e lógico. Mas, irmãos, por incrível que pareça, parece que não é óbvio. Não é óbvio porque, quando nós vamos ver, nós corremos o risco de, como muitas pessoas por aí, prestar uma adoração boçal ao nosso Deus. Quando Deus fala que espera de nós uma adoração racional, um culto racional, não é? Nós entendemos por associação, isso não é difícil para ninguém, nós entendemos que somente os seres humanos podem prestar tal culto, porque somente os seres humanos foram dotados de raciocínio. Os animais, eles vivem por instinto, por mais que queiram falar que o macaco tem tantos graus de inteligência, e o elefante não sei mais quem, somente o homem é como o homem. E o homem regenerado, tratado, trabalhado pelo Espírito Santo de Deus, ainda mais. Ainda mais. Mas ninguém mais pode raciocinar que tem inteligência para adorar a Deus de uma forma aceitável, pastor, só os homens. Não, os anjos também. Porém, os anjos não podem atender um requisito que é pedido no versículo 1, apresentar os vossos corpos, onde não tem corpo. Então esse culto racional, onde nós apresentamos nossos corpos para adoração a Deus, somente nós podemos fazer. Isto é um privilégio. Isto é uma honraria, irmãos, que nenhum chefe de Estado já recebeu ou vai receber. Podermos nos apresentar ao nosso Deus, para podermos adorá-lo e servi-lo. Nós entendemos aqui que Paulo está falando aqui exclusivamente à igreja. E quando entendemos que Paulo está escrevendo à igreja, subentendemos que ele está falando a pessoas salvas, convertidas, que têm no seu coração o propósito de servir, honrar e adorar ao nosso Deus de uma forma bíblica e aceitável. Quando fala culto racional, no grego é lógico latreia, ou lógica e latreia, um culto racional. Também a gente pode entender, sem nenhum tipo de prejuízo, que seria um culto lógico.
um culto pensado, um culto sequencial, um culto com ordem. A gente vê um pouco mais à frente, com ordem e decência, não é? Não como um curral, uma baderna danada, ou como um chiqueiro, uma pocilga. Não algo ordeiro. Que você veja, na verdade, algum tipo de organização. Se nós formos pensar, na verdade, de fato, há lógica no raciocínio, não é? Há lógica na racionalidade e vice-versa, né? Quem acha que essas coisas de pensamento, raciocínio e lógica traz algum tipo de prejuízo para a fé, deve repensar o seu ponto de vista. Que Deus nos capacitou a servi-lo e adorá-lo de uma forma verdadeira, pura. Mas nós podemos parar e perguntar: o que Paulo realmente está querendo dizer à Igreja de Cristo com essas palavras? O que realmente ele está querendo nos passar? Pelas colocações de Paulo aqui na Bíblia, da forma que ele escreve, nós vemos que há uma preocupação do apóstolo Paulo em mostrar a esses irmãos que estavam em Roma, e a nós também, a necessidade de que nós realmente entendamos, não é? A natureza do tipo de adoração, a natureza do tipo de culto que o Deus eterno pede dos seus, daqueles que foram salvos, foram lavados pelo sangue de Cristo. De forma que o nosso culto não só enalteça o nome do nosso Deus, mas proclame as suas verdades e sirva de testemunho de um povo diferente, centrado. Pela graça e misericórdia de Deus, hoje todos que estão aqui saíram das suas casas e vieram para o culto. Amém? Penso eu que todos chegaram. A gente vai saber só disso depois, né? Mas penso eu que todos chegaram. Quando nós nos achegamos ao templo, que são essas paredes que aqui estamos, né? Quando eu falo templo, é um lugar que nós nos reunimos para adorar. Mas o templo de Deus é o nosso corpo, eu sei, meu querido, é. Mas isso não deixa de ser um templo também. Só não é o templo do Espírito Santo, é o templo da igreja, que é onde nós nos reunimos. Existia o templo no Velho Testamento, correto? Então, quando nós nos achegamos ao templo, nos reunimos como igreja, nos reunimos como uma das igrejas do Senhor Jesus Cristo, na verdade, algumas perguntas deveriam ser respondidas nas nossas mentes. Quando nós saímos de casa, nos achegamos aqui ao templo, nos assentamos nos bancos, nos preparamos para o início do culto, não é? Algumas perguntas deveriam ser respondidas em nossas mentes. Por exemplo, por que você está aqui? Pastor, isso tem alguma coisa a ver? Eu digo para você, isso muda tudo. Isso muda tudo. Dependendo do motivo pelo qual você está aqui, eu digo para você, você está no lugar errado. Você está no lugar errado. No desenrolar da mensagem, a gente vai ver alguns pontos acerca disso. Você deveria ter na ponta da língua a resposta do motivo pelo qual você está aqui esta noite, reunido como igreja, neste templo, para adorar a Deus. Uma outra pergunta você deveria fazer e ter na ponta da língua a resposta. Quando você chega e assenta na igreja, e vai começar o culto, ou começa o culto, você deve perguntar e ter essa resposta. O que me trouxe aqui? Eu sei que em muitos casos é o medo de algum irmão depois ligar e perguntar, por que você não foi no culto? Está errado. Mas você deveria fazer essa pergunta e deveria ter a resposta para essa pergunta. O que me trouxe aqui? Né? Quando eu falo que me trouxe aqui, não é o veículo, não estou falando das pernas, estou falando do motivo. Né?
O que o trouxe aqui esta noite? São perguntas sinceras, irmãos. São perguntas que têm de relevância, que nós devemos fazer a nós mesmos. Para que o culto seja um culto racional, um culto aceitável, um culto que realmente e verdadeiramente engrandeça e enalteça o nome do nosso Deus. Algo que está em falta, grandemente em falta nos nossos dias. Uma outra pergunta que deveríamos fazer e deveríamos ter a resposta, né? O que vim eu fazer aqui? Quando você sabe o que você vem fazer no culto ao Senhor, não há necessidade de que ninguém fique te chamando a atenção e te cobrando nada. Porque você sabe o que você veio fazer aqui. E quando você tem essa convicção, tem essa resposta e tem essa certeza, nada vai te atrapalhar. Bom, uma vez que você sabe por que está aqui, que você sabe o que te trouxe aqui, uma vez que você sabe o que veio fazer aqui, você deveria perguntar: e agora, como vou fazer? E agora, como vou fazer? É justamente disso que o apóstolo Paulo está tratando. Como vou fazer? De uma forma racional. São algumas questões, irmãos, alguns questionamentos que todos deveriam se fazer e todos deveriam ter a resposta, deveriam ter respostas racionais a essas perguntas racionais. Vinda de uma razão, de uma mente santificada, que conhece o verdadeiro propósito das coisas, que conhece o verdadeiro sentido das coisas e que conhece o fim de todas as coisas. Isso parece bem fácil de entender, não parece? Às vezes nós lemos a Bíblia e vemos algumas verdades, elas são tão simples de entender, que para que elas pareça que sejam gritadas de um megafone, é só você pensar o oposto do que está sendo escrito. Como assim? Bem, o que seria o contrário de apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? O que seria o contrário de apresentar nossos corpos para um culto racional? Parece que acende a luz na nossa cabeça, né? O contrário de apresentarmos os nossos corpos para um culto racional seria apresentar os nossos corpos para um culto irracional. Muitas coisas vêm na nossa mente, né? Muitos vídeos, muitas visitas que são uma tortura em alguns ajuntamentos, em algumas igrejas. É justamente isso, irmãos. O contrário de apresentar os nossos cultos para um culto racional é apresentar os nossos cultos, é nos fazer presente em algum lugar para um culto irracional. Como assim um culto irracional? Ora, algo que seja feito boçalmente, algo que seja feito misticamente. Porque, irmãos, existem certos cultos que para você participar, parece que as pessoas ali têm cérebro de galinha. Agora pense comigo, um Deus perfeito, 3 vezes santo, onisciente, onipresente, onipotente, eterno, mandou o seu único filho para que viesse a esse mundo, nascesse de uma mulher, nascesse sob a lei, fosse perseguido, massacrado, martirizado, morto, para que um povo fosse comprado com o seu sangue, fosse resgatado da sua vã maneira de viver, fosse adotado na família de Deus, fosse regenerado, recebesse uma nova natureza, se transformasse em uma nova criatura, em um novo homem, para que viesse a se reunir e se comportar como animais. Isto é um pensamento lógico, com informação bíblica acerca de um culto lógico, racional. Então, um culto irracional é um culto prestado de uma maneira boçal, de uma maneira mística,
um culto prestado de maneira instintiva, nós temos normas e regras quanto ao culto e adoração a Deus na palavra de Deus. Nós não podemos fazer aquilo que nós sentimos naquele momento e naquela hora. Não é assim. Guarda o teu pé quando vir à casa do Senhor. Guarda o teu pé. É melhor você chegar para ouvir do que oferecer sacrifício de tolo. E essas verdades, irmãos, precisam ser por nós gritadas de cima dos telhados, porque pessoas estão sendo enganadas, estão perdidas. Nós achamos que as pessoas que precisam ouvir do Evangelho estão dentro dos centros de Umbanda, dentro do hinduísmo, do budismo, do catolicismo. Não. Estão dentro de muitas igrejas chamadas evangélicas. Perdidos, se portando como de uma forma boçal. Não há um culto racional. É um culto feito sem critérios, sem razões. Nada a Deus foi prestado de uma forma aleatória, sem critérios. Todo o serviço apresentado a Deus no tabernáculo tinha uma norma, tinha uma regra, tinha uma forma de conduta. Os irmãos se lembram disso, né? A Camila recentemente estudou isso com os jovenzinhos. Não podia chegar de qualquer roupa, em qualquer horário, com qualquer bicho, de qualquer forma, matar de qualquer jeito. Imagina um sacerdote matando um cordeiro a paulada dentro do santuário. Consegue imaginar isso? Imagina um sacerdote, o Eliseu chega no tabernáculo, o sacerdote recebe a oferta da mão dele, que seja uma ovelha, dentro do tabernáculo, lá no santuário, o sacerdote dá um mata-leão do cordeiro, para matar o cordeiro, para oferecer a adoração e fazer a intercessão pelo Eliseu. Deus é um desordeiro, Ele trabalha de uma forma compreensível aos que foram regenerados. É preciso que nós entendamos estas verdades. Há critérios, há razões do porquê as coisas são feitas da forma que a Bíblia nos apresenta, irmãos. O porquê que o batismo é daquela forma, o porquê que a ceia é daquela forma, não é assim? O porquê o separar um pastor é daquela forma, o porquê o pregar o evangelho é daquela forma. Mas um culto irracional é feito sem critério, sem razões que justifiquem os meios, o comportamento e o procedimento adotado por aqueles adoradores, ou por aquelas igrejas. O que eu estou falando para você é, tenha cuidado. Nem tudo que reluz é ouro. Eu não gosto de citar muito aqui autor, mas o MacArthur tem um livro chamado Ouro de Tolo. Maravilhoso, fala muito bem a respeito disso. Você pode muito bem estar na igreja, reunido como igreja, perdendo o seu tempo, conforme o tipo de adoração que você apresenta. Em um culto realizado desta forma, é praticamente impossível, dessa forma boçal, instintivamente, feito irracional, nenhum culto desse é praticamente impossível que você cumpra o que está em 1 Coríntios 14, 40. Vamos ler. 1 Coríntios 14, 40. Deixa aí em Romanos. Vá à frente. 1 Coríntios 14, 40. Amém? Então, deixa eu falar misericórdia. Quem o ventilador empurra para cá, que ele empurra para cá. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, diz assim a palavra de Deus. Mas, o capítulo 14 de Corinto, ele está regulamentando a questão dos dons que foi tratado no capítulo 12. Pois ele fala, os dons não é isso que você está pensando, o culto não é bagunça, não é baderna, não pode fazer de tudo de qualquer forma, vocês não podem fazer essa algazarra.
né? E no 14 ele está explicando como devem funcionar as coisas durante o culto. E no último versículo ele fala assim: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Num culto irracional é impossível que haja ordem e decência. A decência aqui é o comportamento que condiz com as verdades reveladas na palavra de Deus. É impossível que haja qualquer um desses dois componentes, decência e ordem, pedidos por Deus, sem que se entenda a natureza de cada um, do que é ordem e do que é decência, irmãos. É preciso que haja racionalidade para que isto aconteça. Ordem e decência. Afinal de contas, nós queremos agradar a quem no culto? A Deus. Queremos louvar a quem? A Deus. Enaltecer o nome de quem? De Deus. Esse Deus maravilhoso que nos salvou, que nos comprou, que nos redimiu, que mudou a nossa eternidade, que nos deu uma viva esperança, enquanto éramos perdidos, depravados, ignorantes, mortos. Por isso que a base que Paulo usa para pedir dos irmãos de Roma e de nós esse culto racional, a base que ele usa para pedir isso, é a compaixão de Deus. A compaixão que os salvos, os regenerados, bem conhecem. Porque ele diz: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os nossos corpos. Depois a gente vai esmiuçar mais o versículo, mesmo que não seja nesta noite. É preciso que você saiba, é preciso que você entenda, primeiramente para que você não tome parte nessas loucuras, para que você não aprove esses abusos, para que você não tenha e não abrace nada boçal como adoração e como culto a Deus. Por isso Deus nos fez diferente dos animais. Por isso que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O homem foi feito para quê, irmãos? As criancinhas da classe da Gigi e da irmã Wanda sabem. Fomos criados para a glória de Deus. Não é? O pecado nos tirou deste principal motivo. Mas Cristo nos colocou novamente nele. E glorificamos a Deus quando nos comportamos de uma maneira que manifesta, que reflete a sabedoria deste Deus. Não é? Por isso nossos cultos é dessa forma. Nós chegamos, nos assentamos, em pé ou sentado cantamos alguns hinos, acompanhados pelo piano. Hinos acompanhados pelo piano. O que nós vemos muitas vezes aí? A briga de quem canta com quem toca para ver o que aparece mais. Oramos, lemos a Bíblia, explanamos a Bíblia e assim adoramos a Deus. Porque assim sempre foi. Todo culto girava em torno da Bíblia. Até, entre aspas, o culto do Velho Testamento. Os irmãos se lembram de Jesus, quando ele chegou na sinagoga e foi-lhe dada a oportunidade de ler o livro da lei, e ele pegou e abriu, e a passagem que caiu foi Isaías 53. E ele leu aquela passagem. Era assim que se adorava a Deus. E ele disse: hoje se cumpriu essa escritura aos vossos ouvidos. Deus nos fez superior aos animais, ou seja, nos criou a sua imagem e semelhança para que o adorássemos, como Jesus disse àquela mulher na beira do poço de Jacó, em espírito e em verdade. Amém? Não dá para a gente entrar nessa questão de espírito e verdade. Irmãos, em espírito, porque o espírito é que nos capacita a adorar a Deus, porque estávamos mortos. O louvor hoje é espiritual, ele não é mais estereotipado. Como assim estereotipado? Antigamente a adoração feita a Deus era por meio de uma pia, de um candelabro, de um altar,
Hoje a adoração é feita em nossos corações. Ela vem de lábios que confessam o seu nome, como diz Hebreus, a gente vai ler mais adiante ou outro dia. Ela não é mais estereotipada, ela não é externa, ela é interna. Louvando e salmodiando a Deus em vossos corações. Não louvamos a Deus, adoramos a Deus hoje, matando o animal, jogando o sangue dele em cima do altar, levando coisa para dentro do Santo dos Santos, trazendo para fora, levando para o santuário, trazendo para fora. Não é mais assim, lavando a mão na pia, acendendo o incensário, tacando fogo, tirando fogo debaixo do altar, colocando o incensário, acendendo dentro do tabernáculo. Esses eram louvores e serviços estereotipados. Agora veio o verdadeiro, a figura saiu. Agora nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. E eu nunca vi na Bíblia o Espírito Santo levar um servo, um filho de Deus a se portar, um servo e um filho de Deus a se portar como animal. A andar de quatro latindo igual cachorro, berrando igual bode, igual leão. Já viram fazer isso com ímpio, não fez com Nabucodonosor. Mas com um servo seu, não. E eu falo isso, irmãos, porque às vezes parece que nós somos oprimidos por prestarmos uma adoração verdadeira. Muitas vezes a gente para pensar assim, falo de uma maneira geral, né? Algum irmão ou outro, nós podemos pensar assim, rapaz, mas Senhor, será que eu estou errado? Porque todo mundo está fazendo diferente. Não é assim? A porta é estreita, o caminho é apertadinho. Poucos são os que entram por ele. A Bíblia nos diz. O reino de Deus, irmãos, é um reino de decência, é um reino de ordem. Por isso nós cuidamos para que não haja pecado no seio da igreja. Por isso nós cuidamos para que não haja nenhum tipo de deformidade no corpo. O reino do nosso Deus é um reino de decência e ordem. Sendo assim, não há espaço para improvisos de última hora, onde as pessoas apresentam os seus talentos e as suas inclinações artísticas. Tudo segue uma ordem pré-estabelecida, né? Por isso nós temos não uma ordem fixa, mas temos uma ordem no culto. Nós chegamos, oramos, cantamos e pregamos. Ou chegamos, cantamos e oramos e pregamos. Mas a ordem é cântico, oração e mensagem. Não há espaço para apresentação circense. De repente o irmão Adriano chega e fala, pastor, viajei para o Paraná, conheci lá um pessoal novo, aprendi a engolir fogo. Vou fazer na igreja para a glória de Deus. Não dá, irmão. Não dá. Irmãos, a adoração a Deus é um ponto, assim, um dos pontos principais da vida do crente. Por isso que ela tem que ser feita de uma maneira bíblica, correta, verdadeira, que agrade ao nosso Deus. Não é? As pessoas perguntam, pastor, na sua igreja, vocês dançam, vocês têm coreografia, vocês têm, batem palmas, vocês falam, não temos. Por quê? Porque nós somos batista. Batista não tem isso, batista é bíblico. Vocês não tem guitarra, não tem contrabaixo? Não tem. Vocês já notaram que o Novo Testamento não cita um único instrumento musical sendo usado pela igreja? Já perceberam isso? Existe um motivo para isso ser dessa forma. Porque o verdadeiro louvor vem dos nossos lábios, como a gente vai ver mais adiante. Temos um piano para acompanhar? Temos. Pastor, mas se não menciona nenhum instrumento, por que vocês têm piano? Porque fala cantando e salmodiando em nossos corações. Salmodiar. O salmo era sempre feito junto à harpa. Então não poderia usar essa expressão salmodiando, porque seria contra a referência que está sendo usada. Mas até então ter uma banda aqui na frente, não.
Mas o que tem demais? Tudo demais. Os irmãos se lembram da construção da arca? Os irmãos se lembram da construção do tabernáculo? Aquilo mostra, sabe o quê? Organização. Aquilo mostra ordem. Seria o culto prestado a Deus menos importante do que a construção da arca? Tanto a arca da aliança, como o tabernáculo, como a arca de Noé? Seria este culto, que é o verdadeiro, que as sombras apontavam, menos importante, menos sério do que as sombras? Os irmãos já foram perceber que até na ressurreição dos mortos tem ordem. Quando chega o momento de sermos ressuscitados, Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, quando chegar a ressurreição, será cada um pela sua ordem. Abram lá, 1 Coríntios capítulo 15, vocês fecharam lá de 14? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23. Amém? Ele está tratando sobre a ressurreição. Como vai ser a ressurreição? Ele diz assim, mas cada um por sua ordem. Cristo e as primícias, primeiro, depois os que são de Cristo na sua, tem uma ordem. E tudo que Deus faz tem uma ordem, irmãos. Não haveria de ter ordem no culto prestado a este Deus? Não haveria decência? Não haveria racionalidade? Os irmãos devem estar pensando, quando é que o pastor vai falar dos rodopios, dos imitos de bicho? Mais para frente. Eu quero que a gente tenha a base na nossa mente. Entendam o que a Bíblia está nos dizendo, o que Deus está nos mostrando. Esse é o padrão que deve ser perseguido pelas verdadeiras igrejas de Cristo. Deus se agrada de uma igreja organizada. Deus se agrada de uma igreja que tem uma adoração organizada. Deus se agrada de um louvor organizado. Ele pede um louvor que seja lógica em latreia, um culto racional. Em nossos dias a gente pode facilmente identificar como grande adversário desse padrão que Deus quer ver no culto prestado pela sua igreja. Nós vemos como grande adversário o excesso de emocionalismo que nós vemos em muitas igrejas, em muitos cultos. Irmãos, é o emocionalismo, uma choração sem fim. Não estou dizendo que é errado você chorar no culto quando você é tocado pela palavra de Deus. Não, mas é tudo feito voltado e com apelo emocional. É puro sentimentalismo. Eu pergunto, onde está o lugar da razão, do racional? É grande inimigo o sentimentalismo, o emocionalismo. É grande inimigo desse tipo de culto racional, o entretenimento. No entretenimento você não pensa, você somente se deleita. Não é? Hoje os cultos viraram centro de entretenimento. Você vem para ver alguém dançando, alguém pulando, alguém cantando. Uma vez eu fazia parte de uma outra igreja e a gente estava numa missão, um ponto de pregação, e o irmão chegou e falou assim, irmão Marcelo, ele se propôs a ajudar naquele ponto de pregação. Hoje eu vou fazer uma apresentação especial. Tá bom, irmão. O irmão vai fazer o quê? Irmão, eu vou fazer um monólogo. Ele chegou lá e ficou conversando. Ó Deus grandioso e gracioso.
fico conversando sozinho lá na frente. As pessoas acham que isso é louvor, que isso é adoração. Não é. Não é. Nós cantamos hinos com fundo teológico, acompanhado por um instrumento, com um ritmo adequado para o santuário. O ritmo adequado é o ritmo que nos faz, nos leva à introspecção, a meditar no que está sendo cantado, a entender, e não a ficar pulando, chacoalhando, dançando. Não, esse ritmo não cabe na adoração a Deus. E mais, é grande inimigo deste culto racional a busca incessante que nós